Você já sentiu que existe algo dentro de você que parece impossível de controlar? Algo que te puxa repetidamente, mesmo quando você sabe que faz mal, mesmo quando promete a si mesmo que vai parar. Esse algo não é apenas força de vontade fraca, é muito mais profundo. É o funcionamento oculto da sua mente, o que Carl Jung chamaria de a sombra em ação. A parte de você que existe, mesmo quando você finge que não. E aqui está o primeiro choque de realidade. O vício não é só um comportamento, é um mecanismo psicológico e biológico que captura a sua atenção, energia e decisão, quase sem que você perceba. Pesquisas em neurociência mostram que substâncias e comportamentos viciantes ativam o núcleo de recompensa do cérebro, liberando dopamina em quantidades que alteram o processamento racional. Isso significa que seu cérebro começa a priorizar a gratificação imediata acima de tudo, mesmo quando você sabe que vai se arrepender depois. Mas o pior de tudo é que a maioria das pessoas acredita que é um problema externo, que é culpa da bebida, da droga, do jugo, do celular. Jung nos lembra que o verdadeiro inimigo está dentro. É a sua própria psique, buscando preencher vazios que você nem percebe que existem. Cada impulso, cada recaída é uma mensagem do inconsciente, uma tentativa de dizer algo que você está ignorando. E aqui está o primeiro choque de realidade. O vício não é só um comportamento. É um mecanismo psicológico e biológico que captura sua atenção, energia e decisão, quase sem que você perceba. Pesquisas em neurociência mostram que substâncias e comportamentos viciantes ativam o núcleo de recompensa do cérebro, liberando dopamina em quantidades que alteram o processamento racional. Isso significa que seu cérebro começa a priorizar a gratificação imediata acima de tudo, mesmo quando você sabe que vai se arrepender depois. Mas o pior de tudo é que a maioria das pessoas acredita que é um problema externo, que é culpa da bebida, da droga, do jogo, do celular. Jung nos lembra que o verdadeiro inimigo está dentro. É a sua própria psique, buscando preencher vazios que você nem percebe que existem. Cada impulso, cada recaída, é uma mensagem do inconsciente, uma tentativa de dizer algo que você está ignorando. E aí que a transformação começa. Quando você entende que não é o vício que te controla, mas a forma como você reage a ele, você ganha a primeira vantagem real. Não é apenas sobre parar com algo, é sobre compreender o que te leva a ele, aceitar o que te falta e encontrar a força dentro de você para decidir diferente. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Este vídeo é seu convite para despertar. Aqui não haverá fórmulas mágicas ou soluções imediatas, mas um mergulho profundo na mente humana, na ciência do comportamento e na filosofia que ensina a retomar o controle do próprio destino. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir como criar uma força interna tão sólida que nenhum vício será capaz de te controlar novamente. Porque o que vamos explorar não é sobre força de vontade, mas sobre entender os mecanismos invisíveis que moldam seus desejos, seus hábitos e suas escolhas, e como você pode, conscientemente, virar o jogo. Para realmente entender o que acontece quando você está preso a um vício, precisamos olhar para dentro, para a neurobiologia e a psicologia da mente. Cada vez que você cede a um impulso, seja comida, bebida, jogos, pornografia ou qualquer outro comportamento compulsivo, seu cérebro recebe uma explosão de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Ele diz: "Isso é bom, faça de novo." Quanto mais você repete, mais seu cérebro reforça esse caminho neural, até que agir de forma diferente parece impossível. E aqui está o ponto crucial. O vício não é um problema de moralidade ou de força de vontade. É um problema de processamento mental. O que você chama de fraqueza não é culpa sua. É uma reação natural do seu sistema nervoso que busca prazer e evita dor. Cientistas chamam isso de hiperativação do sistema de recompensa dopaminérgico, que literalmente reconfigura o cérebro para priorizar o hábito viciante acima de tudo. Mas Carl Jung nos dá um insight mais profundo. Ele nos lembra que cada comportamento compulsivo é uma tentativa inconsciente de preencher um vazio dentro de nós. É a sombra tentando comunicar algo, medo, insegurança, solidão ou dor que você nunca quis encarar. Por isso, parar um vício sem compreender a origem emocional e psicológica dele
É como tentar cortar uma árvore pela raiz sem saber onde ela começa no solo. Você pode até cortar os galhos, mas a raiz continua lá, poderosa e silenciosa, pronta para gerar novos impulsos. E aqui está o ponto crucial. O vício se fortalece quando você busca prazer imediato para fugir da dor. Cada escape rápido reforça o ciclo. Mas se você consegue suportar o desconforto, se você aprende a olhar para a ansiedade, a solidão ou a frustração sem correr para o vício, você ativa áreas do cérebro ligadas à autorregulação, autocontrole e resiliência. Estudos em psicologia comportamental mostram que essa prática consistente não apenas reduz a compulsão, mas também fortalece o senso de agência sobre a própria vida. E é por isso que este vídeo não é sobre parar o vício de forma superficial, é sobre reconstruir a mente e a psique de dentro para fora. É sobre transformar cada momento de tentação em uma lição de consciência, cada impulso em um passo para a liberdade real. Jung nos ensinaria que a verdadeira liberdade não vem de evitar o que é desagradável, mas de confrontar e integrar essas partes de você que sempre buscaram escape. Para que isso funcione, você precisa de 3 elementos simultâneos: consciência, disciplina e ritual. Consciência: perceber cada impulso, sem julgamento, apenas observando o que surge. Disciplina: agir de forma consistente, mesmo quando o desejo é mais forte. E ritual: criar hábitos alternativos que substituam a compulsão e reforcem o controle interno. E aqui está uma verdade sombria que poucos falam. A maioria falha não porque o vício é mais forte, mas porque ignora o poder da rotina e da atenção plena. Cada vez que você ignora a sua sombra ou cede por impulso, você reforça o vício como mestre da sua vida. Mas cada vez que você enfrenta, observa e escolhe conscientemente, você começa a reverter a hierarquia. Você volta a ser o mestre de si mesmo. A decisão está diante de você: continuar vivendo na prisão invisível de recompensas momentâneas ou assumir o controle e reconstruir o seu cérebro, seus hábitos e sua psique para nunca mais ser escravo do vício. Agora que você entende o funcionamento do vício e como ele captura a mente, precisamos ir além da teoria e entrar no campo da prática, mas de forma profunda, consciente e estratégica. Porque o simples pare com isso não funciona. A ciência e a psicologia mostram que o cérebro precisa de substituição, consistência e reforço positivo para criar novos padrões de comportamento. O primeiro passo é identificar os gatilhos invisíveis. Eles não são apenas óbvios, como ver a bebida na geladeira ou abrir o celular. São pensamentos, emoções e situações que ativam automaticamente a resposta do vício. Ansiedade, tédio, frustração ou até lembranças passadas podem disparar o impulso sem que você perceba. Vários estudos de psicologia cognitiva afirmam que 70% dos hábitos automáticos são acionados por gatilhos internos, não externos. Ou seja, grande parte do que você sente é criado dentro da sua mente. E aqui entra a lição mais poderosa. O vício só controla você enquanto você não observa os próprios impulsos. E Jung diria que cada impulso é uma sombra tentando se comunicar, e a primeira forma de libertação é encará-lo sem julgamento. Quando você observa o impulso, analisa sua origem e decide conscientemente como reagir, você interrompe o ciclo automático. Esse é o fundamento da atenção plena aplicada aos vícios: tornar o inconsciente consciente. O segundo passo é criar rotinas de substituição. O cérebro humano precisa de atividade alternativa que seja recompensadora, mas que não gere dependência. Pesquisas mostram que exercícios físicos, meditação e aprendizado de habilidades novas ativam o mesmo sistema de dopamina de forma saudável, criando caminhos neurais que reduzem a compulsão. Cada pequeno hábito que você integra diariamente fortalece a sua força interna e constrói o que Jung chamaria de centro de consciência,
a parte de você que observa, decide e direciona a vida sem ser refém dos impulsos. O terceiro passo é reescrever a narrativa interna. A maioria das pessoas se define pelo vício, dizendo: sou fraco, não consigo parar, isso faz parte de mim. Jung nos lembraria que a psique não distingue realidade de percepção. Se você acredita na sua própria escravidão, ela se manifesta em cada comportamento. Ao mudar a narrativa, dizendo eu observo, eu escolho, eu posso, você altera não apenas sua postura mental, mas também a química do cérebro, reforçando o controle sobre impulsos e recompensas. E há um elemento ainda mais profundo: a integração da sombra. Não adianta fugir do impulso ou tentar reprimi-lo completamente, isso só fortalece o vício. A chave é reconhecer o que o impulso representa: medo, dor, carência ou frustração. Ao aceitar esses sentimentos e transformá-los em ação consciente, você não apenas interrompe o ciclo do vício, mas também cresce como indivíduo. Cada impulso controlado se torna uma prova de força interior. Cada escolha consciente fortalece a sua autonomia psicológica. A ciência confirma isso. Estudos em neuroplasticidade mostram que decisões conscientes repetidas mudam literalmente os caminhos neurais, fortalecendo a parte do cérebro responsável pelo autocontrole, tomada de decisão e regulação emocional. Jung chamaria isso de individuação prática, tornar-se completo, consciente e capaz de governar sua própria mente. E aqui está o desafio real. A maioria das pessoas quer mudança instantânea, quer um resultado sem desconforto, sem olhar para dentro, sem confrontar a própria sombra. Mas a transformação verdadeira exige resistência. Cada vez que você sente o impulso e escolhe conscientemente não ceder, você fortalece o músculo da mente. Cada recaída não é derrota, mas aprendizado, se você observar, analisar e redirecionar sua ação. Finalmente, o último ponto desta etapa é o poder da comunidade e do ambiente. Jung e a psicologia moderna concordam: ninguém muda sozinho. Estar cercado de pessoas que reforcem hábitos saudáveis, que inspiram disciplina e autenticidade, aumenta exponencialmente suas chances de vitória sobre o vício. O ambiente funciona como catalisador da mudança. Evite tentações desnecessárias e busque estímulos positivos que fortaleçam sua consciência e autocontrole. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você já cedeu ao vício simplesmente por não estar atento ao seu próprio impulso? Quantas vezes não percebeu o gatilho invisível, ignorou o aprendizado que a sombra tentava trazer ou tentou fugir da dor momentânea? Cada um desses momentos é um lembrete de que o controle está dentro de você e não no objeto do vício. O próximo passo é ainda mais intenso, porque vamos mergulhar na transformação final, onde você aprende a internalizar essas estratégias, dominar o impulso e criar um estado de liberdade mental que nenhum vício poderá jamais quebrar. Agora que você já entendeu como o vício funciona e começou a aplicar estratégias para quebrar padrões automáticos, é hora de ir mais fundo. A verdadeira libertação acontece quando você integra o aprendizado na sua vida diária, transformando cada momento de tentação em oportunidade de crescimento. Jung chamaria isso de integração da sombra, um processo que exige coragem, disciplina e consciência plena. O primeiro ponto fundamental é perceber que cada impulso não é seu inimigo, mas um mensageiro. Ele surge para mostrar algo que você ainda não reconheceu em si mesmo: ansiedade não resolvida, frustração, medo ou carência emocional. Quando você encara esses sinais sem julgamento, começa a se libertar da reação automática de ceder. Psicólogos modernos chamam isso de regulação emocional consciente, e estudos mostram que praticá-la diariamente reduz significativamente recaídas e aumenta a resiliência mental. O segundo ponto é a criação de um sistema interno de recompensas que substitua o vício. Não se trata apenas de fazer algo diferente, mas de criar hábitos
que ativem o mesmo sistema de dopamina de forma saudável. Exercícios físicos, meditação, aprendizado de novas habilidades, escrita reflexiva ou até mesmo pequenas conquistas diárias podem gerar prazer duradouro e treinar seu cérebro a buscar satisfação de forma equilibrada. Cada repetição desses hábitos fortalece a conexão entre intenção e ação, consolidando o autocontrole. O terceiro ponto é reforçar a consciência da escolha. Toda vez que você sente o impulso e decide conscientemente não ceder, você envia uma mensagem clara ao seu cérebro: você é quem comanda. Jung falava sobre a individuação, o processo de se tornar inteiro e consciente. Cada decisão consciente é um passo nesse caminho. Cada vez que você escolhe a liberdade em vez do vício, você treina sua mente para reconhecer e priorizar a própria autoridade interna. O quarto ponto é a resiliência diante da recaída. A ciência da neuroplasticidade mostra que o cérebro aprende tanto com sucessos quanto com erros. Cada recaída, quando analisada conscientemente, oferece dados preciosos, gatilhos invisíveis, padrões emocionais e respostas automáticas. Jung ensinava que a sombra não deve ser ignorada ou reprimida, deve ser compreendida e integrada. Quando você transforma erros em aprendizado, cada falha deixa de ser derrota e se torna degrau de evolução. O quinto ponto é o poder do ambiente e das relações. Estudos em psicologia comportamental confirmam que a presença de pessoas que reforçam hábitos positivos aumenta em até 70% a chance de manter o controle sobre comportamentos viciantes. Isso inclui amigos, grupos de apoio, mentores ou mesmo canais e conteúdos que reforcem disciplina, autoconsciência e força interior. O ambiente age como um catalisador. Ele pode reforçar o vício ou fortalecer sua liberdade, dependendo das escolhas que você faz diariamente. Agora imagine isso. Você diante de uma situação de tentação, mas com clareza total. Você sente o impulso, reconhece o gatilho, observa a emoção subjacente, escolhe conscientemente uma ação alternativa e sente uma recompensa duradoura pelo autocontrole. Isso não é teoria, é neurociência aplicada à vida, reforçada pela filosofia profunda de Jung. É a transformação de dentro para fora, onde o vício perde poder porque você nunca mais reage automaticamente. E o último passo desta parte é internalizar a autoridade sobre si mesmo. O respeito e a força que você sente ao dominar impulsos são a base para todas as outras conquistas na vida. É o alicerce invisível que sustenta sucesso, relacionamentos saudáveis e equilíbrio emocional. Sem esse domínio, mesmo grandes conquistas externas podem se tornar superficiais e insatisfatórias. Com ele, cada ação, cada decisão e cada hábito passa a refletir sua essência mais consciente. E é exatamente isso que nos leva para a última etapa, a consolidação completa da liberdade, onde você internaliza essas estratégias, fortalece sua mente e se torna um mestre de si mesmo, livre de qualquer vício. Agora chegamos ao ponto mais importante. A libertação verdadeira não é apenas parar com o vício, mas se tornar alguém que nenhum vício consegue controlar. Cada passo que demos até aqui, compreender a neurobiologia, observar os gatilhos, criar hábitos substitutos, integrar a sombra e fortalecer o autocontrole, converge para um único resultado. Você assume o comando absoluto da sua mente e das suas escolhas. Carl Jung nos lembraria que cada impulso que você sentiu não era um inimigo, mas um reflexo de partes de você ainda não integradas. Quando você olha para dentro e transforma a dor, a frustração e a ansiedade em consciência, você não está apenas interrompendo um comportamento compulsivo, você está reescrevendo sua psique, mudando quem você é no nível mais profundo. E é exatamente aí que a mudança se torna duradoura, porque não depende mais de força de vontade, mas de estrutura interna, consistência e identidade sólida. Pense nisso. Cada decisão consciente que você toma contra o impulso do vício fortalece não apenas o seu autocontrole, mas também a sua autoconfiança, seu senso de valor e sua presença no mundo. Estudos em psicologia positiva confirmam que o autocontrole não é apenas prevenir recaídas,
Ele aumenta a resiliência emocional, melhora relacionamentos, eleva a performance e reduz estresse. Ou seja, dominar um vício muda toda a sua vida, porque você aprende a governar o seu próprio destino. E não é só isso. Ao integrar sua sombra e aceitar a própria vulnerabilidade, você descobre que não precisa fugir mais da dor ou do desconforto, porque agora tem ferramentas para enfrentá-los de frente. Jung chamaria isso de individuação plena, tornar-se inteiro, consciente e capaz de viver sem máscaras. O vício perde seu poder porque não existe mais espaço interno para que ele atue. Ele deixa de ser mestre e você se torna o comandante. Mas a verdadeira chave está na constância. Cada pequeno gesto de consciência, cada escolha consciente, cada rotina saudável reforça essa nova identidade. Transformação real não é um evento isolado, é uma prática diária, silenciosa, quase invisível, que vai se somando até que de repente você percebe, não apenas venceu o vício, mas se tornou alguém irreversível, forte, íntegro e livre. E é aqui que entra a última lição. Liberdade é contagiosa. Quando você retoma o controle de si mesmo, influencia tudo ao seu redor. Pessoas, decisões, oportunidades. Você passa a viver de maneira diferente, pensar de maneira diferente, se relacionar de maneira diferente. Jung diria que você se torna um farol para aqueles que ainda estão perdidos, não por pregação, mas por presença. Agora eu quero que você faça algo. Assuma a responsabilidade por sua própria mente hoje. Não espere que o mundo ou outros mudem por você. Não espere motivação externa. Comece a observar seus impulsos, aplicar consciência, integrar sua sombra e criar hábitos que sustentem a liberdade. Cada pequeno passo é um tijolo na construção de uma vida onde nenhum vício poderá mais controlar você. E antes que termine este vídeo, quero que você faça a escolha que vai mudar tudo. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe todos os próximos conteúdos. Porque a jornada para dominar a mente, integrar a sombra e conquistar liberdade é contínua, e eu vou te guiar passo a passo. Lembre-se, o vício só tem poder se você permitir. O respeito, a força e a liberdade vêm quando você decide, de forma consciente, que ninguém controla mais você. A decisão é sua. O momento é agora. E quando você escolher agir, nenhuma corrente invisível poderá te segurar novamente. Inscreva no canal para continuarmos a trilhar essa jornada juntos e compartilhe com aquela pessoa que também precisa ouvir essa mensagem, pois juntos somos bem mais fortes.